Oi, eu sou a Mariana Veiga do Com a Faca e o Queijo na Mão e esse é o primeiro vídeo de uma série especial sobre o maravilhoso mundo dos utensílios para se fazer queijo. A gente fala muito de ingrediente, a gente fala muito de receita, mas os utensílios, sem eles a gente não faria queijo nenhum. E essa série é justamente para explicar muita coisa e saber o que olhar quando a gente for escolher o nosso utensílio e saber também quais deles a gente pode viver muito bem sem. Quem me deu essa ideia foi o Fabrício, uma pessoa que assiste o canal, quando ele me perguntou na semana passada sobre que panela eu uso. Então, em homenagem a ele, o nosso primeiro vídeo vai ser sobre panelas, mas nessa série a gente ainda vai falar de coisas muito legais como prensa, formas, eu amo essa parte de formas, como maturar o queijo, onde maturar o queijo e muitas outras informações super interessantes. Então, se você ainda não segue o canal, siga o canal para ser avisado de todos os lançamentos desses vídeos da série, que eu acho que vai ser bem útil para todo mundo que gosta de fazer queijo. Então vamos lá, vamos começar hoje falando sobre panelas. É o começo de tudo, é o primeiro lugar que a gente coloca o leite para fazer o nosso queijo. E para quem faz queijo em produção de hobby, ou seja, que não seja produção industrial em grandes quantidades, a panela é o melhor amigo, porque a gente faz geralmente com 5, 10 litros. Quem faz em indústria faz em uns containers, eu não sei o nome técnico disso, mas assim, parece umas banheironas grandes de inox. Mas a gente que faz em casa, faz na panela. A propósito, todas as dicas que eu der aqui, elas são pensando em quem faz queijo por hobby. Eu sei que tem muita gente que segue o canal que tem indústria de queijo, e acho que muita coisa dá para aproveitar também, mas não se esqueça que se você faz queijo para vender, você tem que se adequar a algumas regras da vigilância sanitária da sua cidade e algumas regras de senso comum, de higiene, de indústria, que talvez não caibam necessariamente para quem faz em pequenas quantidades para consumo próprio. Então, se você faz para vender, presta atenção que às vezes pode ter regras sanitárias, regras que você não cumprir, você pode ser penalizado, mas aqui a gente vai falar para produção de hobby, para consumo próprio. Então, vamos lá, vamos começar a falar de panela. Que panela que eu uso? Eu geralmente uso essa aqui, que é uma panela de 5 litros. Mas eu também tenho essa aqui, que é uma panela para 14 litros. O Fabrício me perguntou a marca da panela. Fabrício, essa marca aqui, OMS Collection, é uma panela feita na Turquia. Fabrício, eu não sei se você sabe, mas eu moro na Eslovênia. Então, é a marca que eu encontrei aqui. Mas o que é importante para você saber quando você for comprar a sua panela, ou quando você for escolher a panela que você for usar na sua casa? O melhor dos mundos é uma panela de inox, porque ela não enferruja e ela tem uma superfície que não é porosa, então ela não para sujeira, bactérias, fungos, tudo, qualquer coisa que possa contaminar o seu queijo. Então o inox é o melhor dos mundos. Além disso, uma panela de inox com fundo grosso, ou a estrutura dela mais grossa, mais reforçada. Por quê? Porque ela vai conseguir segurar melhor o calor do leite enquanto os ingredientes estiverem agindo. Quem já viu qualquer receita de queijo aqui sabe que a gente coloca bactérias, a gente coloca o coalho, fungos, então tudo isso a gente gera uma temperatura correta para a receita, e a panela com as paredes e o fundo mais grosso, ela consegue conter melhor a temperatura, fica uma temperatura mais estável e a temperatura propícia para a receita que você for fazer. Falando em temperatura, muita gente faz em banho-maria, então você coloca uma água não fervendo, porque você precisa saber a temperatura da água para que o queijo, o leite, chegue na temperatura da receita. Mas, deixando em banho-maria, as pessoas deixam em banho-maria enquanto está agindo o produto todo. Então, por exemplo, em algumas receitas a gente precisa deixar o bolor do queijo brie agindo por 1h30 antes da gente colocar o coalho. Aí a pessoa deixa nesse banho-maria sem água fervendo, numa temperatura menor, deixa nesse banho-maria o tempo inteiro, nessa 1h30 para agir. Com isso a temperatura fica estável. Uma outra forma de deixar a temperatura estável é... No Brasil não é tão comum porque é caro, mas eu vejo muito nos grupos gringos aquele negócio que eles chamam de sous vide, que é
parece um mixer, mas é uma estrutura que esquenta a água. E aí eles fazem também em banho-maria, mas em vez de deixar no fogo para esquentar o banho-maria, eles usam sous vide ou usam panelas elétricas para manter a temperatura constante. Mas a ideia é sempre manter a temperatura constante. Eu não faço isso, eu deixo, acendo o fogo, que aqui nem é fogo, né? Mas assim, eu esquento o fogão, mantenho a temperatura e depois ela cai uns 2 graus. Eu nunca tive problema na minha receita pela temperatura cair uns 2 graus em 1 hora e meia. Então, eu não me preocupo com isso. Não, até agora não tive por que sugerir a que as pessoas invistam em equipamento, panela elétrica, sous vide, ou que tenham um trambolho aí de montar o banho-maria. Então, para mim, uma panela boa de inox tá mais que bom, ainda mais a gente que faz por hobby não vai gastar demais. Curiosidade, por que eu faço mais na panela de 5 litros e não na panela de 14? Porque a panela de 14 não cabe na minha pia, é um saco de lavar. E eu tenho máquina de lavar louça, e essa panela aqui de 5 cabe na máquina de lavar louça e a panela de 14 não cabe. Então, eu geralmente, por isso que as minhas receitas geralmente são com 5 litros de leite, porque aí eu não preciso lavar a panela, é a máquina que lava. Mas é isso, os vídeos vão ser curtinhos, era tudo isso que eu tinha que falar sobre panela. Então quando você for escolher a sua panela, pense em um material que seja fácil de higienizar, inox, e uma parede bem estruturada para segurar o calor que você precisa. Não precisa investir em sous vide, panela elétrica, nada disso, que fica tranquilo que a receita dá certo sim. Se você gostou desse vídeo, já sabe, né? Dá o seu joinha, siga o nosso canal para ser avisado de todos os outros vídeos dessa série. E comenta aqui que panela que você usa, com quantos litros você gosta de fazer. Eu vejo que por hobby a galera fica entre 5 e 10 litros, mas me conta se você faz mais ainda, que é sempre legal saber assim quanto que o pessoal tá fazendo. Um beijo, um queijo. Bye, menino maluquinho.